Olá, para quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Eu estou super animada porque nós temos uma missão muito clara nessa análise. Olá, pessoal. Com certeza. Nós vamos extrair os grandes insights sobre propósito, sobre aquelas interrupções inesperadas que mudam completamente a trajetória de uma vida, sabe? E também sobre como, no fim das contas, seres humanos repletos de falhas acabam se tornando guias na jornada de outras pessoas. Exato. É um tema denso, mas muito rico. Para construir essa discussão, o nosso material base é a transcrição de um sermão bastante instigante. O título é Se Revela no Caminho de Damasco e foi ministrado por Raimundo Alcântara Menezes. E logo de cara, é interessante quebrar algumas imagens que estão cristalizadas na nossa mente. As famosas imagens mentais. Sim. Por exemplo, a famosa cena histórica do apóstolo Paulo caindo do cavalo ao ser cegado por uma luz divina. Sabia que essa imagem clássica é, na verdade, uma invenção do cinema e da tradição artística? Nossa, sim. Não existe menção a nenhum cavalo no texto original. E além de desmistificar essas imagens, nós vamos desempacotar como um conceito filosófico, um conceito lá da Grécia Antiga, se conecta de forma direta com o nosso vício moderníssimo de ficar rolando o feed do celular infinitamente. E o que traz uma riqueza enorme para essa análise, e eu estou muito focado nisso hoje, é justamente a oportunidade de ler esse texto não apenas sobre uma lente teológica, né, mas tratar isso como um estudo de caso histórico. Com certeza. E é importante deixar muito claro para a nossa audiência que o nosso objetivo aqui não é tomar partido de nenhuma religião. Isso, nenhum mesmo. Nem defender doutrinas específicas. Nós vamos tratar o texto com imparcialidade, dissecando os argumentos apresentados para entender a lógica por trás dessas ideias. Ideias sobre propósito, sobre interrupção e ver como elas dialogam com as lutas invisíveis do nosso cotidiano. É um material que exige uma leitura bem atenta. Exatamente. E o texto começa estabelecendo um diagnóstico muito preciso de um problema absolutamente contemporâneo, que é a nossa agitação mental crônica. A reflexão inicial foca em como os celulares se tornaram tipo um subterfúgio constante para evitar o tédio. Sabe aquela sensação generalizada de não conseguir ficar 2 minutos em uma fila de padaria? Ou no elevador, né? Isso, no elevador, sem puxar imediatamente o aparelho do bolso. O argumento que o autor constrói ali é que essas pequenas e constantes descargas de dopamina servem para apaziguar mentirosamente a nossa consciência. É uma ótima expressão. Funciona como uma fuga anestésica mesmo. E o contraste que o texto faz é muito poético. Ele compara a voz das realizações profundas, que no contexto desse material é descrita como a voz de Deus, a uma brisa suave que exige silêncio absoluto para ser notada. E não é um silêncio só metafórico, certo? Não, é aquele silêncio literal, silêncio palpável, onde é possível ouvir os grilos, os sapos, os pássaros. O ponto central é que, sem esse nível de desconexão e silêncio, a bússola interna simplesmente para de funcionar. Ao observarmos esse diagnóstico, fica evidente uma crítica muito contundente à era da distração em que vivemos hoje. A sugestão da fonte é que forças antagônicas, sejam elas vistas como o diabo em uma perspectiva religiosa literal ou apenas como metáforas para o caos moderno, utilizam a agitação constante para causar surdez. Surdez espiritual e mental, né? Isso. E é a partir dessa necessidade de silêncio para encontrar um rumo que a análise transita para o seu conceito central, que é a ideia de caminho. O material resgata um detalhe histórico fascinante. Ah, essa parte é incrível. O que é fascinante aqui é que os primeiros cristãos não carregavam esse título de cristãos logo de início. Eles eram conhecidos de uma forma muito mais simples. Eles eram os do caminho. E ao explorar a raiz grega dessa palavra, que é odos, a gente descobre que não se trata apenas de uma descrição logística. Não é só ir do ponto A ao ponto B. Exato. Na estrutura mental daquela época, caminho carregava o peso de uma meta final, de um propósito existencial absoluto. E essa raiz etimológica abre uma porta gigantesca para entender a mentalidade da época.
A conexão fica ainda mais profunda quando o texto liga esse conceito de odos com outra palavra grega que moldou toda a filosofia ocidental, que é o logos. Logos, exato. A explicação que o palestrante dá é que quando o Evangelho de João começa dizendo "no princípio era a palavra" ou o verbo, o texto original em grego usa a palavra logos. E para a filosofia grega, o logos não era só uma categoria gramatical para descrever a fala. Era muito maior que isso. Era a inteligência estruturante do universo, a origem de todas as coisas, o próprio sentido absoluto da vida. Então, quando a narrativa bíblica apresenta Jesus dizendo "eu sou o caminho", não é uma frase de efeito simples, sabe? De forma alguma. É um diálogo direto e incisivo com essa imensa bagagem cultural. Está essencialmente afirmando ser o propósito final que a filosofia humana tanto buscava. E para ilustrar o tamanho dessa reivindicação, o texto traz um detalhe mitológico que realmente muda a perspectiva de quem lê. Sim, a introdução da figura de Hermes é um ponto de virada muito forte na argumentação desse sermão. Na mitologia grega, Hermes não era apenas um mensageiro genérico correndo de um lado para o outro. Não, ele tinha uma função bem específica. Ele era a divindade responsável por interpretar os caminhos, dar propósito às viagens dos homens e traduzir a vontade insondável dos deuses para a linguagem humana. Inclusive, é exatamente dessa função de Hermes que deriva a palavra hermenêutica. Que é a arte da interpretação de textos. Perfeito, que usamos até hoje. O que a análise aponta é que a narrativa do Novo Testamento posicionou a figura de Jesus como o substituto definitivo de Hermes e de todo o panteão de deuses romanos. Ao utilizar o artigo definido e declarar "eu sou o caminho", há uma reivindicação clara de exclusividade. O caminho exclusivo. Isso é uma forma de dizer àquela sociedade que a necessidade de consultar múltiplos deuses ou oráculos para decifrar os rumos da vida havia terminado ali. É, na prática, uma declaração de monopólio sobre o propósito da humanidade. O que nos leva, logicamente, ao cenário mais dramático do texto, que é a viagem para Damasco. A famosa Estrada de Damasco. A narrativa descreve Saulo, um homem respirando ameaças, caminhando com cartas de autorização dos sacerdotes no bolso, rumo a Damasco, lá na Síria. O objetivo dessa missão era rastrear, prender e eliminar justamente aquelas pessoas conhecidas como os do caminho. Uma missão de extermínio. Exatamente. E no meio desse trajeto focado na destruição, ele é subitamente interceptado por uma luz cegante, cai por terra e perde a visão por 3 dias. E é nesse momento de queda que o texto desfaz o tal mito do cavalo que eu mencionei na introdução. É verdade. A tradição popularizou imensamente a ideia da queda do cavalo, pintou quadros, fez filmes, mas a Bíblia é completamente silenciosa sobre a presença de qualquer animal nessa cena. E essa ausência do cavalo serve como excelente lembrete de como a oratória e a arte ao longo dos séculos adicionam camadas dramáticas aos eventos históricos, né? Eles moldam o nosso imaginário coletivo. Logística e historicamente falando, seria bastante provável que Saulo estivesse montado. Claro, a distância entre Jerusalém e a Síria era enorme. Sim, e tinha o caráter oficial e militar da expedição dele. Contudo, o foco do autor do sermão não é o meio de transporte, e sim a natureza da interrupção. É neste ponto que a leitura entra em um terreno filosófico muito espinhoso e até desconfortável. Com certeza. Ao observar essa parada brusca de um perseguidor implacável como Saulo, o autor levanta uma questão moral inevitável. Se existe uma força divina capaz de intervir tão drasticamente para parar um assassino, por que essa mesma força não interceptou tiranos históricos modernos que causaram sofrimento em escala global? O peso dessa pergunta no texto é inegável para quem lê. Nomes como Hitler, Stalin e Mussolini são citados de forma direta pelo autor. Nomes pesadíssimos. São figuras que arquitetaram a destruição de milhões de vidas, perseguiram instituições civis, dizimaram populações inteiras. E que, em momento algum, encontraram uma luz no caminho de Damasco para frear as atrocidades deles. E o que chama muita atenção na leitura não é uma tentativa de defesa. Não, ele não tenta justificar. São é simples e direta, ele diz que não há explicação.
Nenhuma explicação acessível, pelo menos. O autor deixa claro que é impossível para a mente humana decifrar o critério de discernimento sobre quem é parado no meio do caminho e quem tem permissão para continuar até o fim na sua rota de destruição. Exato. Essa admissão de ignorância diante do que é descrito no texto como a soberania divina categoriza eventos dramáticos como esse de Saulo em uma prateleira muito específica. O autor chama de as exceções de Deus. As exceções da história. Isso. São intervenções raras, historicamente pontuais e fundamentalmente inexplicáveis, onde o curso natural de uma vida focada na maldade é alterada à força. A orientação que emerge dessa reflexão é a de não basear a compreensão do mundo cotidiano nessas exceções extremas, pois elas operam numa lógica totalmente inacessível para nós. Faz sentido. Porém, para demonstrar que Saulo não foi uma anomalia isolada num vácuo histórico, o material apresenta um padrão de intervenções em figuras de imenso poder secular. E os exemplos trazem líderes que não estavam minimamente interessados em encontros espirituais, né? O faraó do Egito, na época de José, é o primeiro citado. Ele era o governante máximo do império mais poderoso daquela época e foi interrompido por sonhos perturbadores. Sonhos que mudaram tudo. Sonhos que, uma vez decifrados, mudaram a economia global e salvaram povos inteiros da fome. Depois, há a menção a Nabucodonosor, o rei babilônico conhecido pela brutalidade que saqueou Jerusalém e levou povos ao exílio. Esse também teve uma interrupção daquelas. Sim, teve os caminhos interceptados por sonhos e eventos surreais, como a famosa visão do quarto homem caminhando ileso dentro de uma fornalha ardente junto com 3 prisioneiros. E, completando a lista da fonte, temos o imperador medo-persa Ciro, que operou como um instrumento de libertação histórica. Todos líderes no topo da cadeia alimentar. Todos eles representam o ápice do poder humano de suas épocas, sendo subitamente atravessados por uma agenda que não era deles. Se agruparmos esses líderes, a tese central que se forma no material é de que essas intervenções diretas ocorrem independentemente da bússola moral ou do interesse espiritual do indivíduo no momento. O faraó, ou Nabucodonosor, não estavam em busca de iluminação. Eles estavam gerindo impérios bélicos e econômicos. Definitivamente não estavam meditando. Mas se a gente concorda que essas grandes paradas dramáticas são a exceção absoluta na linha do tempo, a pergunta natural que vem em seguida é qual é a regra? Como o divino interage com o humano no dia a dia? É aqui que o conceito de modus operandi é introduzido. O jeito normal de operar. Exato. O padrão de funcionamento regular da história, segundo a análise, baseia-se em intervenções sutis, que ocorrem nas rotas normais e rotineiras da vida. E, na esmagadora maioria das vezes, acontecem logo após a pessoa ter cometido grandes erros ou demonstrado fraquezas agudas. E essa mudança de escala do imperador global para o indivíduo comum fica muito clara nos exemplos em sequência. Olhando para o modus operandi, vemos Adão e Eva recebendo uma visita logo no instante seguinte à primeira grande falha da humanidade. Caim é procurado não em um momento de adoração, mas logo após o primeiro assassinato registrado. É sempre no meio da falha. E a dinâmica de preparação também chama atenção. A história de Moisés, por exemplo, é detalhada como um longo processo de esvaziamento. Primeiro, ele absorve 40 anos de toda a alta ciência e cultura do Egito imperial. Mas o encontro na sarça ardente não acontece nesse auge intelectual. Demora muito mais. Ele precisa passar outros 40 anos isolado no deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Um processo que poderíamos comparar a uma longa desintoxicação do orgulho e da autossuficiência. Só depois de 80 anos de vida é que a interrupção acontece. Em total contraste com esse tempo longo de espera, vemos figuras como o cobrador de impostos Mateus ou Zaqueu. Esses foram no susto. Sendo interceptados no susto, bem no meio do expediente de trabalho, lidando com dinheiro. O contraste entre o longo silêncio no deserto de Moisés e a interrupção imediata na coletoria de impostos ilustra bem a diversidade desse modus operandi.
E para evitar que a discussão fique restrita apenas ao mundo antigo, o texto expande essa lógica para marcos históricos um pouco mais recentes. Mais próximos da gente. Um dos exemplos mais fortes é o de Martinho Lutero. A interrupção que mudou o curso do cristianismo ocidental não envolveu luzes ofuscantes ou vozes do céu. Lutero, que era um monge agostiniano, foi interrompido no silêncio da sua cela monástica. Ele estava simplesmente lendo as escrituras durante a rotina devocional dele. Uma rotina comum de estudos. Exato. Foi o peso daquela reflexão silenciosa que o levou a questionar as práticas vigentes, culminando na formulação das 95 teses e desencadeando a Reforma Protestante. A mudança profunda ocorreu no meio do caminho comum. O exemplo de John Wesley segue essa mesma linha de desconstrução da própria força intelectual. A história narrada pelo palestrante se passa durante uma tempestade violenta no mar. Wesley era um reverendo anglicano extremamente erudito, professor de grego em Oxford e viajava rumo à Nova Inglaterra. E a tempestade quase afunda o navio. E o que interrompeu Wesley não foi a água ou o vento em si, mas o pavor existencial que ele sentiu diante da possibilidade da morte. Ele olhou para dentro e percebeu que todos os seus diplomas, todo o seu domínio do grego não serviam como âncora naquele momento de pânico. O currículo não salva do naufrágio. Não salva. Em contrapartida, ele observou um grupo de missionários morávios, pessoas simples, sem o mesmo refinamento acadêmico, mas que estavam cantando com uma paz inabalável enquanto o navio parecia que ia afundar. A interrupção de Wesley foi o choque de realidade de que a erudição isolada é frágil. Ele precisava de algo mais sólido. Esse momento de quebra é o que prepara o terreno para a próxima fase lógica de tudo isso. A tempestade de Wesley demonstra que a interrupção existencial não é o fim do processo, mas apenas o ponto de ignição. A ideia evolui para um princípio de responsabilidade. O indivíduo que tem seu caminho interrompido e transformado torna-se inevitavelmente a ferramenta de interrupção no caminho de outra pessoa. É uma reação em cadeia. É o fator de instrumentalidade humana. Retomando a narrativa de Saulo, que depois passa a se chamar Paulo, a gente nota que ele não foi cegado para viver o resto da vida em meditação isolada. Ele não foi para um mosteiro. Ele se transformou ativamente nas mãos, nos pés, na boca e na mente, da mensagem que ele antes perseguia. Ele cruzou mares, sofreu naufrágios, enfrentou tribunais e operou como a placa de sinalização que redirecionaria a trajetória de incontáveis outras pessoas ao longo das décadas seguintes. E a melhor forma de ancorar essa ideia gigantesca na realidade do dia a dia é através da anedota pessoal compartilhada pelo próprio palestrante. É uma história que traz a discussão direto pro chão de fábrica da vida real, sabe? Gosto muito dessa parte. Ele relata a origem dele no interior do Ceará, nascido ali na região entre Farias Brito e Cariutaba, próximo a Juazeiro. O ambiente de infância e juventude dele era imerso em um catolicismo cultural vibrante e profundo, muito marcado pela devoção enraizada à figura de Padre Cícero. Uma cultura muito forte no Nordeste. Sim. Mas na rotina de trabalho dele existia um colega evangélico chamado Aguinaldo, que o pessoal conhecia como Gui. E o que o Aguinaldo fazia era muito simples. Ele dizia com frequência que ele e a esposa estavam orando para que o colega de trabalho tivesse uma experiência de encontro com o Cristo ressurreto, algo que fosse além da experiência religiosa tradicional da região. A simplicidade dessa anedota esconde uma mecânica vital de como as pessoas se influenciam. Quando ocorreu o que o palestrante descreve como a sua própria mudança de perspectiva, o seu momento de reavaliar o caminho, a primeira referência mental que ocorreu a ele não foi uma tese teológica. Não foi um livro complicado? Não. A memória imediata foi a figura do colega Aguinaldo. O Aguinaldo funcionou exatamente como esse ponto de intersecção, um instrumento humano bem ali, no meio da rotina de trabalho. Para estruturar melhor os diferentes papéis que as pessoas desempenham nessa teia de intersecções, o material faz uso brilhante da obra alegórica O Peregrino, do escritor inglês John Bunyan. A referência ao peregrino é uma ferramenta fantástica para desmistificar a ideia de que existe apenas um tipo de salvador nas relações humanas. Na obra, a jornada do personagem principal rumo ao destino final
é repleta de perigos, e ele é totalmente dependente das pessoas que cruzam o caminho dele em momentos específicos. Ele não faz a viagem sozinho de jeito nenhum. A análise lista alguns desses arquétipos fundamentais. Existe o personagem chamado evangelista, cujo papel é simplesmente apontar a direção correta quando a confusão se instala. Tem também o personagem auxílio, que não faz grandes discursos, mas oferece a força braçal para puxar o protagonista de dentro do pântano do desânimo. Ajuda prática e direta. E há figuras como o fiel, esperança e o intérprete, cada um entregando exatamente o que é necessário para aquele trecho específico da viagem. Não precisa ser o herói perfeito o tempo todo. Em certos momentos da vida, a missão é apenas apontar uma placa. Em outros, é jogar uma corda na lama. Essa constatação de que dependemos de múltiplos papéis imperfeitos abre caminho para uma das críticas mais contundentes presentes na reta final da transcrição. O autor faz um alerta severo contra a falsa exigência de perfeição estética e moral que dominam muitos ambientes modernos. A cultura do cancelamento da imagem perfeita. O texto resgata a memória da igreja primitiva, para demonstrar que líderes históricos reverenciados como Tiago, João e o apóstolo Pedro estavam muito longe de ser figuras infalíveis. Eles possuíam falhas crônicas de caráter, demonstravam covardia, preconceitos e até ambições puramente egoístas. E isso está tudo registrado lá. Sim, características que só foram sendo lapidadas ao longo de décadas de erros e acertos. O alerta principal é contra a criação de expectativas irreais sobre a natureza humana. A linguagem usada no sermão para descrever essa exigência moderna de perfeição é bastante dura. Ela é classificada como uma visão fútil, hipócrita e legalista. O conceito que embasa essa crítica é a metáfora do vaso de barro. Uma metáfora clássica. A ideia é que o ser humano, por sua própria natureza, é um recipiente feito de material comum, um material frágil e invariavelmente cheio de trincas e defeitos de fabricação. E aceitar isso altera completamente as nossas expectativas em relação ao outro. Alivia o peso, na verdade. A realidade dura é que os círculos de convivência humana sempre serão compostos por pessoas com falhas profundas. Mas a perspectiva animadora trazida pelo autor é que a história não é movida por seres de porcelana impecáveis, mas justamente por essas pessoas rachadas. Pelos vasos de barro. A virtude e o impacto não residem na perfeição da embalagem externa, mas sim no conteúdo que esse vaso imperfeito consegue carregar e compartilhar ao longo do seu trajeto. Já é apoiado na aceitação dessa fragilidade humana que surge a última grande advertência do texto, que é focada no risco do emocionalismo na nossa era digital. O cenário traçado descreve movimentos de massa contemporâneos, que hoje são dotados de recursos tecnológicos impressionantes. Telas gigantescas, som de última geração. Produções de palco impecáveis e engajamento digital absoluto, mas que, segundo a crítica do autor, apresentam um esvaziamento de substância. São descritos como ambientes ausentes de graça e de impacto duradouro. Levanta-se a forte suspeita de que as multidões atraídas por esses espetáculos muitas vezes estão apenas respondendo a estímulos sensoriais. Manipulações emocionais passageiras. Exatamente. Não estão experimentando uma quebra real de paradigmas ou uma mudança genuína de direção na vida. Fica muito clara a crítica à cultura do ativismo pelo ativismo. Aquele cenário onde se faz muito barulho, tem muito movimento, mas pouca transformação de fato acontece no indivíduo. É um choque de realidade sobre o alcance do esforço humano. Um limite bem definido. O material sugere que o trabalho das pessoas, seja aconselhando um amigo, ensinando em uma sala de aula ou liderando uma organização inteira, é, em última análise, apenas o ato de proclamar uma mensagem ou apontar uma direção. Existe o reconhecimento humilde de que ninguém possui a capacidade mecânica de virar a chave interna da mente de outra pessoa. Essa chave só vira de dentro para fora. Essa mudança profunda, essa quebra de orgulho ou alteração de rota
é apresentada como um mistério que escapa completamente ao controle e às técnicas humanas de persuasão ou marketing. Sintetizando essa visão sobre o limite da atuação humana, o autor conclui que a verdadeira batalha para que a transformação ocorra não se vence sob os holofotes. Não se ganha nos palcos brilhantes ou através de debates intelectuais barulhentos nas redes sociais. A vitória ocorre nos bastidores do invisível. Longe das câmeras. O autor aponta para práticas milenares de contrição. O silêncio profundo que comentamos no começo, a oração genuína e o jejum. A proposição é que o ativismo, mesmo que seja bem intencionado, quando é desprovido de uma vida interior cultivada e silenciosa, torna-se um esforço vazio. O vaso de barro, para ter qualquer utilidade real ao cruzar a vida de outras pessoas, precisa dessa sustentação silenciosa. Isso amarra perfeitamente os fios de tudo que nós exploramos hoje. É fascinante observar o arco dessa discussão. O ponto de partida foi o diagnóstico de como o excesso crônico de dopamina gerado pelas telas nos rouba a capacidade de manter o silêncio necessário para perceber o que é essencial. O silêncio para ouvir os grilos. A partir daí, navegamos pela antiguidade grega para compreender o peso monumental da palavra caminho como um propósito inegociável. Nós limpamos a imagem histórica ao remover o cavalo inexistente da viagem de Saulo e abraçamos a constatação libertadora de que a perfeição é uma ilusão perigosa. Uma ilusão que só paralisa as pessoas. O fato de sermos vasos de barro, cheios de defeitos evidentes, não nos isenta da responsabilidade de atuar como placas de sinalização cruciais nas estradas esburacadas da vida de outras pessoas. E para deixar um espaço de reflexão com quem está ouvindo agora, construindo em cima do que foi dissecado aqui, se aceitarmos que os algoritmos de recomendação e os smartphones atuam hoje como equivalentes modernos do antigo deus Hermes. Os nossos guias modernos. Isso, ditando constantemente cada passo, cada consumo e cada rota diária em troca de recompensas vazias que anestesiam a mente. Qual precisaria ser a magnitude e a força da interrupção na estrada de Damasco pessoal de cada um nos dias atuais para causar uma parada brusca e forçar uma reavaliação honesta sobre a real direção para onde a vida está correndo? Essa reflexão final coloca em xeque muito do que consideramos como um movimento natural na nossa rotina corrida. É um convite excelente para rever prioridades e, quem sabe, cultivar coragem para buscar novamente aquele silêncio onde os grilos e os sapos ainda podem ser ouvidos de verdade. Nós agradecemos a companhia atenta em mais essa exploração das ideias e dos comportamentos que moldam a jornada humana. Continue questionando o caminho, busquem boas leituras e a gente se encontra em breve na nossa próxima imersão. Até a próxima!